Meus irmãos, a paz do Senhor. Sem delongas, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17, somente o versículo de número 12. 1 Samuel, capítulo 17, leremos somente o versículo de número 12. Rapidamente, louvores a Deus por esta casa, por esta família. Sempre bom, sempre uma satisfação estar com os irmãos. Quero louvar a Deus por esta oportunidade. Também louvar a Deus pela vida do nosso pastor Fábio Gomes, juntamente com sua esposa, a pastora Patrícia, um casal muito elegante. Hoje, com a permissão do chefe, elogiaria a pastora Patrícia com um vestido novo. E eu arrisco mais, nem Cleópatra tinha desse. Não tinha, ela não tinha. A senhora tem. Nem ela, a senhora tem. Deus abençoe esse casal, os obreiros, nossos amigos, levitas, todos presentes. Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Amém. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Quantos filhos? 8. E nos dias de Saul era este homem já velho, adiantado em idade entre os homens, e todos digam amém. Amém. Tome assento. Senhoras e senhores, eu prometo-vos ser sucinto, ser breve, sobretudo objetivo nas minhas palavras, para que eu não seja cansativo nem enfadonho, mas seja a boca de Deus aqui esta noite. De fato, o texto ora lido, aparentemente, não nos traz nada de novo ou atrativo, pelas mínimas informações que este nos dá. Mas ao olharmos para ele com a perspectiva correta e focando na família que está em voga, nós perceberemos que é um texto muito rico e que abre muitas portas. A família do texto não é qualquer família. Esta família não pertence a qualquer linhagem. Os judeus gostam muito de genealogia, eles documentam até hoje. E a genealogia comparada a uma árvore, nesta comparação, a família de Jessé não é um galho qualquer. Eles simplesmente estão ligados direto à raiz da árvore. Como assim, Gabriel? Para entendermos melhor o que é essa família, nós temos que remontar alguns anos atrás, lá no Gênesis, lá em Jacó, Israel, Gênesis 49, todo o seu contexto. Israel demonstra que há um dom profético nele, e é um dom específico, pois antes de morrer, Israel resolveu revelar para cada um dos filhos um tipo de sinopse preditiva da descendência de cada um deles. Então foram algumas profecias que Jacó entregou aos filhos, demonstrando de forma resumida o que aconteceria com eles e com suas famílias. Então todos os filhos receberam uma palavra aquele dia. Interessante que Jacó está entregando uma palavra de Deus aos filhos, não está os xingando, os amaldiçoando, está entregando algo de Deus aos filhos. Ele entregou uma profecia para Rúben, para Simeão, para Levi, para todos: Judá, Isacar, Dan, Zebulon, Naftali, Gad, Azer, Benjamim, os filhos de José, Manassés e Efraim. Só que a profecia que nos interessa é a quarta profecia.
Quando este homem olha para Judá, ele diz: Judá, você é diferente. Um leãozinho. Judá, os seus irmãos estarão aos seus pés, porque o cetro não se arredará de ti. Perceba que é uma profecia de grandeza. E antes que eu comece a pensar em pregar, eu tenho que explicar que uma profecia deve ser entendida de duas maneiras. Existe a profecia que nasce da fé do profeta, e existe a profecia que vem como predição divina. Há diferenças aqui, porque a profecia que vem da fé do profeta, ela depende da fé para se cumprir. É como o Elias dizendo: não choverá. Se não tem fé, ele se envergonha. Ou Josué: o sol não vai se pôr antes da vitória. Se não tem fé, não acontece. Essa é a profecia que vem do profeta. Essa profecia, às vezes, ela causa problemas, porque o profeta não tem fé o suficiente. A pessoa se frustra. Só que a profecia que está em voga aqui não é esta, é a profecia preditiva. É um aviso de Deus. É quando Deus revela ao profeta aquilo que vai acontecer, e o profeta entrega. Portanto, a profecia preditiva, ou divina preditiva, ela não é condicional, ela vai acontecer, meu filho, porque é uma predição de Deus. Se Deus prevê algo e este algo não acontece, de duas uma: ou o profeta mentiu, ou Deus errou. E eu garanto, Deus não pode errar. Portanto, esta profecia, quando ela se materializa de forma verbal, ou melhor, quando ela é verbalizada e ela ganha realidade humana, quando ela toca a realidade humana, ela deixa de ser uma profecia divina preditiva e se torna uma promessa, porque ela vai acontecer. Então, senhoras e senhores, estamos diante de uma promessa que está nascendo com um homem chamado Judá. E é uma grande promessa. A história continua. E Judá gerou a Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, príncipe de Judá do período de Moisés. Atravessou o Mar Vermelho. Muitas histórias tem sobre ele no Talmud. Naasson gerou a Salmão, aquele que foi espia de Josué, que espiou a terra e depois se casou com Raabe. Este casal gerou Boaz, o remidor, o Goer, ou aquele que se casou com a moabita Ruth, que por sua vez geraram a Obed, aquele que fora adotado por Noemi, que mudou o seu humor. Obed, por sua vez, gerou a Jessé. E segundo o texto que ora lemos, Jessé gerou a 8... Quantos filhos? É engraçado porque 1 Crônicas, que é o livro de genealogias, leia depois, capítulo 2, capítulo 3, fala acerca dos nomes dos filhos de Jessé: Samá, Eliabe, Abinadab, Radaí, Ozem, Natanael, e fala: e Davi, o menor. Mas se você contou comigo, você perceberá que são 7 nomes. Peraí, se são 8 filhos, por que estão 7 nomes registrados e não 8? Muitas são as especulações. Talvez um havia morrido quando o cronista catalogou. Talvez um filho ilegal, como especula Rashi. Eu não sei qual é a resposta exata, correta, factual para esta questão. Eu sei que na casa de Jessé tinham 8 filhos.
e senhoras e senhores, ambos partilhavam de algo muito específico. A promessa que foi liberada lá com Jacó é uma promessa hereditária. Não se cumpriria em Judá, mas se cumpriria nos seus filhos. E não era qualquer promessa, senhoras e senhores, era uma grande promessa da parte de Deus. Repito, era uma grande promessa da parte de Deus. E esta grande promessa todos partilhavam, porque a promessa não dizia respeito à meritocracia, a merecimento de cada um dos irmãos. A promessa estava sendo dada a eles de forma gratuita, por conta de descenderem do ancestral primário. E portanto o sangue que corre dentro deles está garantindo a promessa grandiosa de realeza, de coroa, de trono. Todos tinham a promessa grande. Cá entre nós, Deus jamais fará promessas pequenas. Eu não conheço ninguém que recebeu uma promessa pequena e não aceitaria se um dia ouvir alguém proferindo que Deus prometeu algo pequeno, porque não há possibilidade de um Deus grande prometer algo pequeno. Um Deus grande, quando promete coisas grandes. E é isso que nós temos que entender a princípio, que as promessas que Deus tem para cada um daqueles que estão dentro dessa casa são grandes. Porque o que determina o tamanho da promessa não é o seu mérito próprio. A promessa não é dada por conta de beleza, por conta de formação acadêmica, por conta de nobreza familiar. A promessa é dada gratuitamente por intermédio do sangue. Na casa de Jessé não há nenhum maior que o outro quando o assunto é promessa, porque os 8 partilham do mesmo sangue. E eu pego este gancho para afirmar de forma categórica que dentro desta casa, a semelhança da casa de Jessé, não há ninguém aqui maior que o outro quando o assunto é promessa. Deus fez promessas grandes para todos que estão aqui dentro. Oh, glórias ao nome do Senhor. Não deixe ninguém dizer o contrário. O que Deus tem para você, para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu negócio, é grande. E não pense você que você tem promessa grande porque você é merecedor, porque você é bom, porque você é bonitinho, porque você é estudadinho. Não, não é por isso. E não pense você que o padrão de grandeza que você tem é o meu padrão. A promessa que é grande para você, para mim, pode parecer pequena e vice-versa. Deus sabe trabalhar no coletivo, mas também sabe trabalhar no individual. Que nós temos que entender que o que garante a promessa para os filhos de Jessé é o sangue que está neles, e o que garante a promessa para nós é o sangue que está em nós. Como assim, Gabriel? Nós não temos o sangue de Judá, nem de Esrom, nem de Rão, nem de Aminadab, nem de Naasson, nem de Salmon, nem de Boaz, nem de Obed, nem de Jessé. Não temos, é verdade, mas temos outro sangue que garante a promessa para nós. E por isso que eu digo e repito que a promessa é dada gratuitamente por intermédio do sangue. E para anular a promessa de Deus, tem que anular o sangue. E eu garanto para você, uma vez que o sangue pega, uma vez que o sangue entra, uma vez que o sangue dá um banho, não tem como anular o sangue. Se não tem como anular o sangue, não tem como anular a promessa. Repito, se não tem como o
o sangue não tem como anular a promessa. É que nem Pedro, ele vai e desiste da própria promessa, porque ele foi aquele que negou a Jesus 3 vezes. O olhar do meigo nazareno o constrangeu, ele chorou amargamente, disse: eu vou voltar a pescar. Acabou esse negócio de promessa de ser pregador e pescador de homens. Mas Pedro não entendeu que a promessa não pode ser anulada pela desistência, a promessa não pode ser anulada pela fraqueza. Lá vem Jesus na praia, caminhando para encontrar com ele. Ô Pedrão, vem cá que eu tenho um negócio para falar contigo. Tem pão e tem peixe na brasa. Tu desistiu da promessa, rapaz, mas a promessa não desistiu de você. O sangue já foi derramado. Levante a mão lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. O sangue de Jesus está na sua casa, o sangue do Cordeiro está na sua vida. Para anular a promessa que Deus te fez, é só anulando o sangue dele. Tem horas que nós desistimos da promessa mesmo, só que ela não desiste de nós, porque o sangue já foi derramado, meu filho. Não dá para voltar atrás. Promessa grande, promessa grande. Escute isso. Eu nunca vi Deus prometer para um pastor que ele seria pastor de Pedro, Tiago e João. Nunca vi isso. Nunca vi Deus prometer para um pregador: vai pregar nos 4 cantos de Bento Ribeiro. Nunca vi isso, nunca vi. Eu nunca vi Deus prometer para um cantor ou cantora: só vai cantar no chuveiro e às vezes no culto quando tiver oportunidade. Eu nunca vi Deus prometer para um empresário que ele seria microempresário para sempre. Deus tem coisa grande para você. Nós começamos no baixo e crescemos. Começamos pequeno e crescemos. Mas mora uma questão interessante aqui, Léo. Alguém pode perguntar, e é natural, e você tem o direito: Gabriel, se todos têm promessas grandes, por que nem todos conseguem vivê-las? Se todos têm grandes promessas, por que nem todos conseguem apalpá-las, vivenciá-las? Por quê? Nem todos conseguem alcançar a casa própria, o carro bom do ano, o ministério abençoado. Por quê? E eu vos explico. O receber a promessa é gratuito, é sangue, é misericórdia. Agora, o vê-la se cumprir, aí o método muda. O receber é pela graça, mas o vivê-la, apalpá-la, é pela garra. Não é jargão de pregador, isso aqui é Bíblia. Porque 8 filhos têm a mesma promessa. A promessa de grandeza, de realeza, de cetro, de coroa, de palácio, de trono. Mas dentre 8 filhos, só um teve coroa. Dentre 8 filhos, só um teve o cetro. Dentre 8 filhos, só um assentou-se no trono. Dentre 8 filhos, só um esteve no palácio. Dentre 8 filhos, só um foi monarca. Por que, Gabriel? Porque dentre 8 filhos, só um enfrentou ursos. Dentre 8 filhos, só um venceu leões. Dentre 8 filhos, só um venceu gigante. Dentre 8 filhos, só um enfrentou o vale da sombra da morte e não temeu mal algum, porque o seu cajado e a sua vara estão.
Eu vou deixar você adorar a Deus. Eu vou deixar você adorar a Deus. Porque a palavra que eu tenho para entregar aqui agora é que a promessa Deus fez, mas é você que vai ter que batalhar para viver. Quem pode abrir a boca para adorar o nome dele? Eu sinto Deus aqui. Escute. Escute. Quando Deus promete algo para você, é semelhante Deus abrindo o Rio Jordão a Josué e o povo. É semelhante. Você está desse lado do rio. A sua promessa está do outro lado. A Canaã, Jericó. Deus já está abrindo o caminho. Primeiro, você vai ter que caminhar desse lado até o outro. Quem tem que andar é você. Quer ser pregador, mas não quer ler a Bíblia? Ah, me poupe, né? Quer cantar na igreja, mas não quer ensaiar? Me poupe, né? Quem vai ter que andar é você. Mas não é só isso. Entre a promessa ser feita e o cumprimento dela, existe um caminho que Deus já abriu. Mas neste caminho existem obstáculos. Porque o caminho que Deus abre é um caminho que traz obstáculos. Gabriel, o caminho que eu estou não tem obstáculos. Não tem pedras, como tinha no Jordão. Não tem ursos, leões ou gigantes. Não tem, então cuidado, esse caminho não foi Deus que abriu. Josué, diga aos príncipes para que no meio do Jordão peguem pedras e levem-nas para o outro lado. Não pense, senhores e senhoras, que são pedrinhas pequenas. Não, são pedras que serão usadas para a criação de um monumental, um memorial. Ou seja, é algo grandioso, algo visível para a posteridade, para a história. São pedras grandes. O caminho que Deus abriu apresentou pedras grandes. Porque da mesma forma é na nossa vida, na caminhada rumo à promessa que Deus fez. Nós encontraremos pedras, e pedras grandes, que tentarão parar os nossos sonhos, tentarão estagnar a nossa caminhada, tentarão tirar as nossas forças. A pedra é metafórica. Essa pedra pode ser um casamento abalado, pode ser a vida financeira estragada, pode ser a porta fechada, pode ser os filhos e filhas dando trabalho, pode ser inúmeras coisas. Cada um sabe o seu individual, o tipo de pedra que tem aparecido no seu caminho, que te estagna, que te para, te desanima, porque você olha para ela e não consegue ver saída. E Deus está falando conosco nessa noite, na analogia textual, que da mesma forma que aconteceu com Josué, vai acontecer com você. Como assim, Gabriel? E eu vou explicar, eu vou afirmar algo estranho agora. Eu vou afirmar que Deus não vai tirar essas pedras do seu caminho. Eu vou afirmar de novo, para você confirmar que o Gabriel ficou louco ou não. Deus não vai tirar essas pedras do seu caminho. A semelhança daqueles homens, Deus vai te dar força, Deus vai te dar graça. Ó, levantou a mão, eu gosto disso. É porque está recebendo. Deus vai te dar ânimo, Deus vai te soprar uma presença em você. Você vai virar um leão, uma leoa. E quando você vê a pedra no seu caminho, você não vai ficar com medo,
você vai pegar a pedra com coragem, vai jogar no ombro e vai dizer: essa pedra não vai me parar, eu vou levar. Levanta a mão lá em cima, lá em cima, lá em cima. 2023, você carregou pedras, você levou peso, mas Deus está falando: lá na frente, essas pedras vão criar um memorial, um testemunho, e alguém vai olhar. Deus foi com ele, Deus foi com ela, Deus foi com ele, Deus foi com ela. Quem acredita nisso, abre a boca para adorar, para adorar, para adorar. Crente sem testemunho. E baixinho. Crente sem testemunho é crente que foge das pedras. Ele até chega do outro lado, mas sem pedra no lombo. Mas quem carrega a pedra? Ah, como é pesado. Constrói história, constrói testemunho. Você não está entendendo que cada lágrima que você derrama tem um significado? Cada prova que você passa tem um porquê. A sua história vai inspirar a muitos. Quando a geração posterior olhou o memorial e se espantaram: da onde veio essas pedras? Alguém disse: do meio do Jordão. Como assim do meio do Jordão? Sim, Deus abriu o Jordão para eles passarem. Eles pegaram as pedras do meio do Jordão e construíram esse memorial para nós entendermos que da mesma forma que Deus foi com eles, Deus também será conosco. É isso. É o conceito de promessa. Tu vai ter que caminhar, vai ter que lutar, vai ter que se preparar, fazer faculdade, fazer o curso, estudar de madrugada, fazer o concurso. Eu estou incentivando a igreja. Busca mesmo esse algo grande que Deus falou que você vai conseguir. Ah, Gabriel, mas alguém disse que eu não sou capaz, e daí? Há sonhos que não é você que escolhe, é Deus que escolheu para você. Davi, portanto, dos 8 filhos, só um chegaria. E a trajetória dele demonstra isso de forma muito bela, satisfatória. Um pouquinho mais baixo. Davi, ele vai passar por tudo aquilo que o figurino pede. Todos conhecem a história de 1 Samuel 16. O profeta chega em Belém causando medo, porque o profeta era respeitado. É de paz sua vinda? O profeta estava atrás de um rei que Deus havia escolhido. Lá vem ele à casa de Jessé. São 8 filhos. E o profeta foi enganado pela síndrome da aparência externa. Essa síndrome, ela atravessa gerações e nunca para, nunca acaba. Ela pegou Samuel. Ela pega muitas pessoas. É o tal de julgar pela aparência. Roupa de pregador. Já ouviram isso? Sapato de pregador. Esse aí vai pregar muito hoje. Pelo sapato, pelo terno ou pela gravata. Alguns lugares a sua cor também diz se você é bom ou se você é ruim. A sua condição social também diz. As aparências externas. Deus não trabalha assim, nós sabemos disso. Deus sabe quem nós somos. O nosso eu verdadeiro é aquilo que temos por dentro. Não era Samar,
não era Eliabe, não era Abinadab, não era nenhum dos 7. Acabaram-se os mancebos? Não, ainda falta um. Mas por que não trouxe? Eu pensei que ele não tinha capacidade, porque ele é franzino, ele é diferente dos outros externamente. Eu julguei que ele não, mas quem somos nós para julgar se alguém é bom ou não? Chama ele. Quando o moço entra, Samuel olha para ele e diz: opa, tem algo diferente. Deus brada e diz: é esse o meu rei, porque eu não olho como o homem olha, eu vejo que o homem é por dentro. Pode ungir. Davi é ungido. Que coisa ali. O óleo desce literalmente, não é um óleo fictício, metafórico, é um óleo factual, literal. O óleo desce, a cabeça dele é molhada de óleo. Os irmãos observam a cena. Mas escute isso aqui é muito sério que eu vou falar agora. Ele é ungido rei de Israel. É uma unção real, é verdadeira, aconteceu. Ele é ungido rei, mas não foi para o palácio. Ainda não. Ele é ungido rei, mas ainda não tem coroa, não tem cetro ainda, não tem trono. Escute-me. Ele é ungido rei, pastor Fábio, mas vai voltar para o pasto. Aleluia. Maravilha de Deus, aleluia. O texto famoso, salmo famoso: o choro dura uma noite, mas a alegria vem. Quantas vezes, eu vou me incluir aqui porque eu não sou estrela nem diferente de ninguém. Quantas vezes nós, de forma imprudente, não explicamos o texto e simplesmente jogamos na galera. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A pessoa está desesperada, ela entende literalmente aquilo, vai para casa acreditando, amanhã vai estar tudo bem. E quando ela acorda, está tudo mal ainda. A doença está lá ainda, o vício está lá ainda, a pobreza está lá ainda. Ela diz: mas o profeta disse que a alegria viria pela manhã. Calma, você não entendeu. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A manhã de Deus, não a sua manhã. A manhã de Deus não é a nossa. A manhã de Deus pode ser amanhã. A manhã de Deus pode ser depois de amanhã. A manhã de Deus pode ser daqui um mês, daqui um ano, porque 1000 anos para Ele é como um dia que se passa. Eu vou ser mais realista hoje do que idealista. Talvez você volte para casa hoje e encontre o mesmo deserto que você deixou lá. Talvez você vai voltar para casa hoje e encontrar o mesmo vento soprando lá naquela casa. Talvez a despensa vai estar vazia ainda, a conta vai estar para ser paga ainda, o aluguel atrasado, ou o filho está no baile. Eu não sei os seus problemas, mas talvez você voltará para casa hoje e encontrará o mesmo passo, Davi. O mesmo passo que te assombra há tanto tempo. Talvez você vai encontrar hoje de novo. Mas escute isso: Davi vai voltar para o mesmo pasto, mas o pasto não vai achar o mesmo Davi. A irmã entendeu ali e deu glória a Deus com força. Você não está entendendo o que eu estou pregando aqui ainda. Eu estou arrepiado agora e dizendo para você: talvez você vai achar a mesma situação naquela casa. Talvez os mesmos demônios ainda vão estar te esperando para continuar destruindo sua vida. Mas quando você chegar naquela casa, o pasto vai ter que entender que não foi o mesmo Davi que voltou. Porque o Davi que saiu de lá não tinha unção na cabeça. Mas o Davi que vai voltar com uma unção nova, uma unção diferente. Levanta
Levanta a mão para receber essa palavra. Uma unção de Deus está descendo agora. Uma unção de Deus está descendo agora. Você vai voltar diferente. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, para adorar a Deus. Há uma unção. Deus sabe os seus limites, Davi. Eu te trouxe hoje do pasto para descer uma unção na sua vida, para te lembrar das promessas que eu tenho na sua história e te dizer: a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Talvez você vai ter que lutar mais um pouco no pasto, mas vai lutar agora renovado, renovada. Volta para casa e profetiza no seu marido. Volta para casa e profetiza na sua esposa. Eu estou sentindo Deus daqui agora. Volta para casa e coloca a mão na sua família. Coloca a mão nos seus móveis. Uma unção de Deus caiu sobre a Desiloé. Alabaratso. É uma unção. Aleluia. Eu estou na autoridade de Deus para dizer: se tiver algum demônio na sua casa hoje, eu estou sentindo Deus aqui, de verdade, de verdade. Se tiver algum demônio alojado na sua casa, tentando acabar com o seu casamento, com sua família, com sua história, se tiver algum demônio na sua rua, quando você voltar lá, quando você pisar lá, ele vai bater e retirar. Levante a mão para adorar a Deus, levante a mão para adorar. Eu posso ouvir. É minha mente imaginando, né? É criatividade. Um demônio olhando para o outro e dizer: opa, não é a mesma mulher não, hein? Não é o mesmo homem não, hein? Esse cara tá diferente. É melhor irmos embora. É a unção de Deus. Nesse último domingo de culto no ano, esta unção está nos lembrando: a promessa ainda está de pé. Talvez o palácio não virá imediatamente, mas nós sairemos renovados para esperarmos o quanto for preciso. Os filhos vão para a guerra. Eu vou correr para o final. Davi volta para os seus afazeres. E os afazeres dele não era cuidar de ovelha normal. Está no texto. Davi cuidava de ovelha defeituosa. Um trabalho tão desprezível. Ser pastor para eles não é desprezível. É honroso porque é a profissão dos grandes ancestrais. Abraão era pastor. Só que cuidar de ovelha defeituosa era algo desprezível para aqueles homens. Para os irmãos, então, meu Deus do céu. O que Davi tem em mãos é aparentemente pequeno. Escute isso. É aparentemente desprezível. Só que Davi, em momento algum, menospreza o que está nas suas mãos. Não é invencionice do Gabriel. O Davi conta a própria história. Saul, deixa eu te contar uma história. Quando eu estava no campo com as ovelhas do meu papai, o leão veio e abocanhou uma das ovelhas defeituosas do meu pai. Eu poderia deixar morrer. É um leão, afinal. Mas como foi meu pai que me deu, eu fui audacioso. Peguei na barba do leão, puxei.
Com a outra mão, peguei a ovelha da boca dele e arranquei, como que dizendo: não vai tocar naquilo que o meu pai me deu. Glória a Deus. E eu vos pergunto nessa noite serelepe: você é grato a Deus por tudo que Ele tem feito por você? Eu estou arrepiado aqui. Que negócio é esse? Você é grato pela sua família? Pelo seu emprego? Que alguém olha e menospreza? Que alguém olha e diz: olha que trabalho braçal, olha que salário pequeno. O que você tem em mãos agora pode ser pequeno, aparentemente pode ser desprezado, aparentemente, mas quem te deu foi o Pai. Essa família foi o Pai que te deu, esse emprego foi o Pai que te deu. E por favor, não deixe ninguém tocar. Vire um leão se preciso, mas defenda aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se é um ministério, se é uma igreja, se é uma família, se é uma empresa, não sei. Defenda o que Deus colocou nas suas mãos. Davi defende. Davi é grato. Quem deu foi o Pai. E se foi o Pai que deu, por mais que pareça pequeno, é grandioso. Porque o Pai é paradoxal. Paradoxal. Parece pequeno, mas é mais grande daquilo que parece grande. Isso é meio doido, não é? Mas é a verdade. Porque foi o Pai que deu. Então Deus não está dando, o Pai não está dando ovelhas defeituosas. Está dando um curso preparatório para ele ser rei. Olha que legal. Lá vai a guerra estourando. A guerra estoura, filisteus contra judeus, israelitas, perdão. Aí a história famosa, todos conhecem, virou quadrinho. O gigante Golias. 40 dias. Quantos dias? O camarada gritando, vociferando, desafiando: dê-me um homem para que eu lute contra ele. E o vencedor trará a vitória para o seu povo, e o outro perdedor servirá o vencedor. Isso era um costume da época, tanto no Oriente Médio quanto na Grécia, em que eles evitavam a chacina em um combate único, e o vencedor levava a vitória. Lembram de Aquiles vencendo as batalhas para os gregos? Só que durante 40 dias, nem Saul, nem Abner, nem Samá, Eliabe, Abinadab, que estavam lá, tiveram coragem de aceitar o desafio. Mas lá vem Davi entregar um lanche para os irmãos. Olha a tarefa do pai. Vai lá e entrega um lanche para os irmãos, para o capitão, e vê como está. Davi é um filho bom, não negou. Porque o que você faz não diminui. A sua prática profissional, por exemplo, pode ser até braçal ou até desprezada pelos homens, pela sociedade, mas não diminui a grandeza que Deus colocou em você. Algumas etapas precisam ser concluídas. Se a minha tarefa hoje é cuidar de ovelha defeituosa e levar marmita para os irmãos, eu vou fazer então, sem reclamar, eu vou. Mas quando o moço do lanche, o moço da ovelha caolha, manca, chega no campo de batalha e ouve o gigante gritando, a unção ativa algo nele. A unção pega na espinha dele. Opa! Você não está entendendo, né? Que a unção que Deus está te dando hoje vai te dar coragem para fazer coisas que você jamais faria. Isso é muito sério, pastora Patrícia. Porque Saul e os seus homens estão perdendo a batalha para Golias, não no braço, não nas armas,
não na arte da guerra, estão perdendo a batalha para o gigante na própria mente. Perdendo por antecipação. Escute isso. Você perde muitas batalhas para você mesmo, porque você ouve a voz do gigante e se julga incapaz. Eu não posso com ele, eu não posso vencê-lo, eu não tenho capacidade para isso. Você perde sem mesmo lutar. Você se entrega sem mesmo tentar. Você não faz um concurso porque se acha burro. Eu sou burro, eu não tenho capacidade. A minha esposa vivia dizendo isso. Eu não sou como você, eu sou burra, não sirvo para pregar. Eu arranquei isso na marra dela. Hoje ela é pregadora. Ela prega as minhas mensagens, mas é pregadora ainda. Não importa. Porque você não pode se julgar menor daquilo que você é. Você é capaz sim. Pare de se entregar por antecipação, pelo menos luta. Vai para o campo primeiro, mete as caras. Oh, glória a Deus. Vai deixar o gigante falar o que você tem que ser. Vai deixar frustrados dizerem que você também tem que ser frustrado. Estou sentindo Deus aqui agora. Porque tem gente que não aconteceu, não chegou, não conquistou, e aí ele deseja que você também não chegue. E às vezes está bem perto de nós. E aí, vai ouvir o grito e vai se amedrontar, vai se apequenar, vai se esconder? Ou vai ser como o Davi, que ouviu o grito e não se intimidou? Como é? Quem é você, rapaz, para gritar o que eu tenho que ser ou não? Eu vou para cima de você. Mas ele não foi na própria força, na própria garra, ele foi, mas ele disse: eu vou, mas é no nome do Senhor. Coisa boa, né? Não deixa o gigante te vencer por antecipação. A unção já está com você. Recebe mesmo. A unção já está convosco. E é essa unção que vai garantir coragem aonde você não tinha coragem antes. Vai garantir ousadia aonde você não tinha antes. E digo mais, você vai chegar a lugares que jamais sonhou, jamais desejou, porque essa unção não vai te fazer andar, essa unção vai te fazer voar. Segura, vou acabar a mensagem. Eu tenho 5 minutos. É isso? 5 minutos. Se eu não estou com a conta falha. Encerramento. Saul pensou que Davi iria para a guerra ornado com sua armadura. Todos conhecem isso. Davi até tentou, colocou a parafernália, a indumentária do Saul e não deu certo. Davi não se sentiu bem. Eu vou falar. Davi não é como alguns pregadores da minha época, que ficam no YouTube pegando mensagens dos outros, que ouvem aqui na igreja e vão falar depois em outra igreja, que não tem estilo próprio, não tem identidade. Davi disse: eu tenho a minha identidade. E qual é a sua identidade? Eu sou pastor de ovelha, eu vou para a guerra como pastor de ovelhas. Vou com cajado, com pau. Eu sou fundeiro também, tá? Eu vou com funda. Não é estilingue, tá? É funda. E o fundeiro profissional, geralmente os benjaminitas são peritos nisso.
E os benjaminitas têm um parentesco bem próximo com Judá. Davi era um fundeiro de elite, talvez. E um fundeiro não usa qualquer pedra. Ele escolhe pedras específicas, irmão. São pedras pontiagudas. Davi, antes de ir para a guerra, vai para o preparo da guerra. Para onde? Para o riacho. Para quê? Escolher pedra. E para eu escolher pedra no riacho, eu tenho que primeiro procurar. Obrigado. Matou a charada. Para procurar as pedras do riacho, eu tenho que olhar de perto. Então eu tenho que me agachar para poder pegar. Pega a senha. Então a linguagem corporal. Eu tenho que me agachar. Eu me agacho. Eu estou olhando para o riacho. Eu estou agachado. Essa posição é a posição de alguém que está buscando algo. Glória a Deus. Doutor Fábio, cá entre nós até oramos. O nosso problema é desistir antes da hora. Nosso problema é parar antes do tempo. Nosso problema é orar por orar, por costume, porque alguém pediu. Não adianta só agachar, eu tenho que escolher a pedra, tenho que golpeá-la visualmente, e depois que eu golpeio ela visualmente, eu tenho que afundar minha mão no rio e pegar. Porque não adianta só agachar, eu tenho que me agachar e ir no profundo. E quando eu me agacho e vou no profundo, só assim eu encontro pedras. Não entendeu ainda? Só tem pedra quem vai no profundo. Só tem dons quem vai no profundo. Só encontra cura quem vai no profundo. Só vive milagre quem vai no profundo. Não adianta só agachar, porque às vezes precisa algo a mais. E Deus está convocando a igreja hoje a não só ajoelhar para orar. Se for para orar, vamos no profundo da presença de Deus. É as terças, pastor. Terça-feira está tendo uma conferência aqui de oração. Vem para a conferência. Mas não vem para ficar dormindo no banco. Quem nunca, né? Vem ligado para concentrar. E quando você bater o joelho, você mergulhar nos rios de Deus. Sair daqui com dons, com pedras. Tu tá pensando que pregar uma mensagem é fácil? Tem que ir pro ribeiro. Tem que buscar pedra. Tem que agachar e ir no profundo. Senão não encontra. E acaba aqui agora. Davi pegou quantas pedras? Quantas pedras Davi pegou? Quantas pedras? E usou quantas? Se põe de pé. E agora? Eu sei. Os homens, os exegetas fazem ginástica mental, psicodélica, e dizem que cada pedra era para um filho de Golias, para um irmão, aliás, que tinham vários, uma pedra para cada. Que romântico. Hoje eu estou mais realista do que idealista, eu falei para vocês. E a minha interpretação é a seguinte: são 5 pedras. Davi sabe que não é infalível. Olha para cá. Você não é infalível. Nós somos falhos. Estamos sujeitos ao erro. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Davi sabe disso. Ele pega 5. Peraí, eu vou tacar uma. Se eu errar a primeira, eu taco a segunda. Se eu errar a segunda, eu taco a terceira. E se eu errar a terceira, eu taco a quarta. E se eu errar a quarta, eu taco a quinta. Não é possível, eu sou fundeiro de elite, eu tenho que acertar a quinta também. Eu estou dizendo o seguinte: sempre tenha um plano B na sua manga, um plano C,
um plano D, para que você nunca fique a ver navios. Quem pode aplaudir Jesus nessa noite?